Então, um bom dia a todos e todas. Realmente é uma satisfação estarmos hoje aqui, doutora Marta, no nosso CEAF, que é o nosso Centro de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com tantas e tão qualificadas profissionais. Tá? Nós temos 3 profissionais hoje, de linha de frente, assim. Eu conheço de fato esse trabalho, então eu fico sem medo de falar que vamos ter uma manhã de muito aprendizado, especialmente na área da educação especial, que não é nada fácil. Né? Nós todos sabemos quem lida com a questão, e eu estou vendo aqui que nós temos pessoas nos assistindo desde Canela, São Borja, Caraá, Quevedos agora, inclusive surgiu uma pessoa aqui do YouTube. Isso é um grande desafio brasileiro e, por que não, mundial, né? Como nós podemos enfrentar melhor esse desafio e dar mais qualidade de vida, de aprendizagem para essas crianças, que são crianças. Acima de tudo, nós temos que lembrar que estamos lidando com crianças, adolescentes, como qualquer um, com as suas necessidades específicas, mas como fazer a educação especial não ser pro forma, não ser algo de fachada? Bom, ela está lá, desde que não me incomode, fazendo recorte e cola, pintando, né? Não, deixa ali quietinha. Isso não é inclusão, pessoal, tá? Mas é isso que nós vamos falar hoje com a doutora Simone Martini, uma querida colega, muito, muito dedicada, realmente uma honra de ter aqui hoje, Simone. A doutora Simone Martini, ela é promotora de justiça, minha colega, promotora regional de educação em Caxias do Sul, tem mestrado em Direito, também pela Universidade de Caxias do Sul, e trabalha diretamente com a área, já a gente nem sabe mais quanto tempo, né, Simone? Mas, assim, seja muito bem-vinda, doutora Simone. A nossa presidente do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, uma pessoa que nos traz muita honra estar aqui hoje presente, professora Márcia, nossa presidente. Então, ela tem 31 anos de experiência em diferentes funções, coordenadora pedagógica, presidente da Undime, especialista em gestão pública, atua como pesquisadora em políticas de educação básica, é autora de artigos em livros e periódicos da área educacional. Atualmente, como eu disse, ela é presidente do nosso CEED. Professora Márcia Adriana, sempre uma alegria lhe ouvir. Ainda bem que temos muitas chances de estarmos juntas e hoje mais uma delas. É uma satisfação também receber a senhora. Agora também nós temos a nossa prata da casa, a indicação da doutora Simone, professora Ana Cristina Fadanelli, professora da Sala de Recursos em Escolas da Rede Estadual de Educação, porque isso também é importante, né, pessoal? Nós temos que dar a fala para aquele que faz, né? A professora da Sala de Recursos. Então, como nos honra hoje receber a senhora, a professora, aqui entre nós, para dizer exatamente quais são esses desafios lá no chão da escola, que a gente sempre gosta de falar. É fácil falar do gabinete, cada um tem o seu lugar, mas no chão da escola é que as coisas ficam mais difíceis e mais desafiadoras. Uma alegria, uma satisfação ter a senhora aqui. Ela tem graduação em pedagogia, pós-graduação em educação especial, análise do comportamento aplicada ao autismo, neuropsicopedagogia em andamento, diversos cursos de extensão na área de deficiência, principalmente com relação ao transtorno do espectro autista. Então, de imediato, até para a gente não roubar essas nossas falas, e eu vejo que nós temos já 81 pessoas nos acompanhando de fora, e aqui dentro da casa, dentro do nosso Ministério Público, também chegamos a um público de mais de 40. Eu passo a palavra, então, para minha colega querida Simone Martini, por favor. Obrigada, Luciana. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco. É uma felicidade ver colegas do Ministério Público, secretários de escola, tenho visto aqui diretores de escola, professores, enfim, é muita alegria estar com vocês na manhã de hoje falando sobre um dos temas que talvez seja o mais instigante, o mais intrigante e o mais angustiante na educação, né, que é a educação especial e os seus conceitos, como a colega Luciana bem colocou. Inicialmente, quero dar minha gratidão à doutora Marta por esse espaço, à doutora Luciana por ter, né, aderido a essa ideia de nós estarmos falando hoje aqui sobre os conceitos da educação, e refletirmos um pouquinho, afinal, para quem é e o que é essa educação especial. E esse encontro chegou justamente pelas questões que chegam nas promotorias de justiça do estado todo, como a doutora Luciana colocou, e é o nosso dia a dia, né?
Então, nós temos tantos pedidos de monitor, né? Mas quem é esse profissional de apoio? Quem precisa? Quem diz que precisa, né? A retenção escolar, que é um tema tão recorrente no final de cada ano, né? A retenção na educação infantil, a retenção no bloco de alfabetização, essa angústia que as pessoas têm, o aluno não se alfabetizou, então ele não pode seguir, né? E a gente precisa ampliar o nosso horizonte, porque educação especial é ampliar horizontes, é sair daquela educação que a gente estava acostumada, né, décadas passadas, para não dizer séculos passados, né, de todo mundo seguindo a mesma cartilha. Então, esse debate ele é fundamental para a gente poder ampliar um pouquinho os nossos horizontes e talvez até dar um norte para os colegas mesmo, que tem esse assunto todo dia chegando na promotoria e saber, né, tanto a parte da legislação, que a Márcia é uma profunda conhecedora, como também a Ana Cristina. Então, esses temas é que a gente vai tentar hoje trazer um pouquinho com as nossas palestrantes, né, como a colega Luciana já falou, a Márcia e a Ana são minhas parceiras de trabalho aqui na Regional de Caxias do Sul. A Márcia é de longa data, né, trabalhando com a legislação de educação como um todo, foi presidente do nosso Conselho Municipal de Educação, hoje é presidente do Conselho Estadual de Educação, mas já foi secretária municipal de Educação lá em São Francisco de Paula, ou seja, conhece o que é o dia a dia de um gestor da educação, além de ser professora da rede municipal, então também trabalha, né? Então, assim como a Ana Cristina, que é a nossa especialista em educação, professora de educação especial, ou seja, pessoas que estão lá. E eu vejo essa angústia, muitas vezes, nos colegas promotores e dos próprios juízes que vão julgar essas ações, de saber exatamente o que é, né, como é que se passa essa educação especial dentro das escolas. E às vezes eu comento assim, olha, chegou um laudo médico recomendando monitor, recomendando retenção, recomendando escola especial. Precisa, não precisa? Então, esses temas é que a gente quer trazer hoje, refletir um pouquinho e até dialogar com quem está nos assistindo. Então, eu passo a palavra de imediato para a Márcia, que conhece tanto esse assunto, para nos trazer um pouquinho das normativas da educação especial. E depois, então, vamos conversar com hoje quem está lá e faz acontecer a educação especial, que é a professora Ana. Muito obrigada por esse espaço e muito obrigada por ter aceito esse convite. Márcia, passo contigo, então. Obrigada, doutora Simone. Um bom dia muito especial a todas e todos que estão nos acompanhando, né? Pelos diferentes canais aí que nós temos agora de comunicação com toda a sociedade. E quero cumprimentar em especial esse espaço concedido pelo CEAF, né, esse Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional aqui do Ministério Público, na pessoa da doutora Marta, e também as queridas colegas e parceiras de longa data, né, doutora Luciana, hoje coordenadora do CAU Infância, aqui para resumir o nome, né, já que é bastante longo, e também a doutora Simone, aqui da Preduc de Caxias do Sul, também parceira aí de muitos anos, onde a gente tem essa possibilidade de estar sempre em contato e sempre aperfeiçoando. E dizer que é um privilégio estar com a Ana, né, colega, professora e especialista na área, no tema em que a gente vai aqui tentar trazer aí alguns pontos de destaque, né, para contribuir para todas e todos que estão nos acompanhando, que já vi que tem pessoas da área da educação, na grande maioria, mas também temos profissionais da saúde, temos profissionais da assistência social e temos, obviamente, né, as pessoas mais interessadas em conhecer e aprofundar os temas, que quando o direito é violado, negado, enfim, acaba buscando, né, a instância do judiciário, do Ministério Público, né, enfim, para garantir essa questão. Então, vai ser um prazer estar aqui contribuindo para essa discussão. E quero aqui fazer o registro, né, que além de eu estar aqui representando o Conselho Estadual de Educação, nós temos toda a Comissão de Ensino Fundamental acompanhando esta atividade aqui, diretamente da sua reunião ordinária, que nas terças pela manhã a Comissão de Ensino Fundamental se reúne e estão reunidos nesse momento
assistindo, então, essa nossa atividade. Então, um cumprimento especial a todas as conselheiras, conselheiros e assessoria técnica do Conselho que estão nos acompanhando nesse momento. E vamos direto ao tema, então, né, que é uma temática extremamente relevante, pertinente, para que a gente possa sempre estar discutindo, aperfeiçoando e trazendo esses elementos fundamentais para entender a educação como um todo, mas com este olhar agora para o público da educação especial. E importante dizer que o Conselho Estadual de Educação, tendo em vista uma série de demandas, né, situações judicializadas, enfim, demandas que chegam ao Ministério Público pelo entendimento, né, ou a falta do entendimento sobre as situações das crianças, dos estudantes, das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou do espectro autista e também pessoas com altas habilidades de superdotação, que por vezes, né, se tem aí diferentes interpretações em relação à questão da educação especial. Por esse motivo, o Conselho Estadual de Educação constituiu uma comissão temporária que se dedicou ao longo do ano de 2021 e agora recentemente tivemos aprovado numa plenária no mês de março, no início desse mês de março, uma plenária, então, com novas normativas da educação especial, que é um pouco a novidade também que eu vou trazer aqui hoje, porque a gente acabou tirando de vários documentos, pareceres, resoluções, e concentrando num único parecer e numa única resolução, apenas com um complemento num parecer anterior, que fala sobre Centro de Atendimento Educacional Especializado, que tem aí algumas particularidades para credenciamento e autorização de funcionamento. Mas esse tempo dedicado ao tema da educação especial faz com que a gente tenha tranquilidade para hoje dialogar aqui. E, obviamente, que a gente precisa entender que nós sempre estamos amparados na legislação, seja a legislação mais ampla ou a legislação específica da educação. E a educação especial, enquanto modalidade da educação brasileira, né? E é uma modalidade da educação que perpassa os níveis, modalidades e etapas. Os níveis da educação básica e também da educação superior. É uma modalidade que envolve esses dois níveis da educação brasileira. E também, dentro da educação básica, ele perpassa a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e as outras tantas modalidades que a educação básica também oferta, como a educação de jovens e adultos, a educação profissional, o curso normal, que é uma modalidade lá do ensino médio, a questão da educação do campo indígena, né, quilombola, enfim, a modalidade da educação especial, ela é uma modalidade que é transversal, que ela acompanha as pessoas ao longo da vida, né, pensando nessa trajetória escolar. E, obviamente, a gente tem amparo legal em diferentes âmbitos, né? O Brasil é signatário de um conjunto de normas, de deliberações e de documentos internacionais e que se traduzem em legislações em nível nacional aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aí, mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão, que é resultado também de todas essas ações e que, portanto, nós temos a necessidade de conhecer isso e que acaba congregando aí uma série de outras legislações que envolve também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas envolve todas as áreas e todos os serviços públicos que tem direito qualquer cidadão brasileiro. Então, a gente tem essas legislações e a gente tem, no âmbito educacional, algumas outras normativas que são do Conselho Nacional de Educação. Para todos que estão nos acompanhando, quem é da área da educação sabe, mas para aqueles que não são da área da educação, nós temos a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, mas nós temos uma Carta Magna da Educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Porém, como o nome já diz, são diretrizes e bases de forma geral para a educação brasileira. E aí nós precisamos ter um detalhamento sobre esses níveis, essas etapas, essas modalidades educacionais. E aí nós temos o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação como os coordenadores da política educacional brasileira. E, portanto, os atos que são aprovados no âmbito do Conselho Nacional e são homologados pelo Ministro da Educação, eles têm força de lei. E nós temos na educação especial duas resoluções e dois pareceres que, ainda vigentes, nos respaldam também para orientar
no âmbito dos sistemas estaduais e distrital de ensino, que é o caso do Conselho Estadual de Educação, normatiza para o sistema estadual, e no âmbito dos municípios que têm sistema próprio, né, sistema de ensino próprio criado por lei, os conselhos municipais têm a prerrogativa também de normatizar para os integrantes do sistema municipal. E o Conselho Nacional, ele sempre faz um estudo mais detalhado, aprofundado, e expressa esse estudo e esse detalhamento por meio de pareceres, que são mais amplos, mais detalhados, com fundamentação, com histórico, né, com legislações que amparam e também com as orientações de como deve proceder. E esses pareceres normalmente são acompanhados de uma resolução. A resolução é um pouco mais enxuta, tem um formato mais parecido com lei, né, organizada em artigos, enfim, parágrafos, incisos, alíneas, que diz então como deve ser objetivamente aquele parecer mais descritivo. Então, se a gente tem dúvida na resolução, a gente remete ao parecer e ele é explicativo. E nós temos um parecer e uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que são do ano de 2001 e continuam vigentes ainda para orientar todos os sistemas de ensino em relação à educação especial, que é o parecer 17, lá de 2001, que institui, então, as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, então ele é voltado para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e todas as modalidades que isso envolve, e tem a tradução mais direcionada na resolução 2, também de 2001, que acaba trazendo, então, essas diretrizes de uma forma mais explícita no formato de, entre aspas, força de lei, então a gente segue também isso. E, posteriormente, ali no ano de 2009, nós tivemos um outro parecer e uma outra resolução também aprovados no âmbito do Conselho Nacional, que nos regulamentam ainda hoje e que trata sobre a questão do atendimento educacional especializado. São diretrizes operacionais, porque uma série de dúvidas acabou surgindo quando da criação dessa política de educação especial e do serviço, né, de atendimento educacional especializado como sendo algo necessário em todas as instituições de ensino como oferta, não necessariamente que tenha na própria escola, mas que os estudantes tenham acesso a esse serviço. Então foram criadas essas diretrizes operacionais para dizer como é que funciona, como é que a gente cria esse serviço, como ele pode funcionar, quem são os profissionais que podem atuar e quem são as pessoas que podem fazer parte. E aí, do Conselho Nacional, Ministério da Educação, que aprovam, né, e homologam esses documentos, a gente tem no âmbito dos sistemas de ensino, então, seja dos estados ou seja dos municípios, legislações específicas. E nós atualizamos essa legislação, então, no âmbito do Conselho Estadual de Educação. E hoje nós temos efetivamente, né, o parecer 001 de 2022, que acaba, então, instituindo as normas complementares para a oferta da educação especial no sistema estadual de ensino. E nós temos a resolução 368 de 2022, também que institui essas normas complementares nos termos do parecer 001 de 2022. Porque, como seguimos a lógica, né, do Conselho Nacional, o parecer é bastante detalhado e mais descritivo, e a nossa resolução 368 acaba sendo bastante enxuta. E esta norma, gente, para quem está nos acompanhando, seja das coordenadorias, seja das escolas estaduais, seja das escolas privadas, vocês vão olhar, então, para esse parecer e para essa resolução e pensar, não, mas não é assim que está funcionando na nossa escola. Embora o parecer e a resolução, né, os atos normativos tenham sido aprovados e eles entram em vigência na data de sua publicação, a gente deixou a organização do ano letivo de 2022 como ele está. Então, as adequações dessa nova norma, elas seguem para o próximo ano letivo. Então, nós temos agora, no Sistema Estadual de Ensino, apenas vigente o parecer 001 de 2022, a resolução 368 de 2022, e nós temos uma parte do nosso parecer 251 de 2010 que continua vigente somente naqueles itens que falam do Centro de Atendimento Educacional Especializado. Então, lá tem os procedimentos para criar um centro de atendimento educacional especializado, poder credenciar no sistema estadual e autorizar o seu funcionamento. Então, os itens deste parecer 251 de 2010, eles continuam vigentes. As demais normativas que existiam antes no Conselho Estadual de Educação, orientando os integrantes do sistema, então elas ficam revogadas a partir
desta aprovação destas normas. E o que a gente tem de novidade? O que a gente considera muito importante? O nosso parecer, e portanto a resolução que é nos termos do parecer, reafirmam algumas questões relevantes, que é a questão do alinhamento conceitual. O nosso parecer faz uma introdução, mas ele traz algumas definições que orientam, então, os integrantes do Sistema Estadual de Ensino. Quem integra o Sistema Estadual de Ensino, só para vocês lembrarem aí. Toda a rede estadual faz parte do Sistema Estadual de Ensino e todas as instituições privadas, as escolas particulares, que ofertam educação básica. Então, que ofertam educação infantil, fundamental e médio, ou só fundamental, ou só médio, ou fundamental e médio, enfim, educação profissional, curso normal. E nós temos ainda um conjunto de 73 municípios, aproximadamente, que não tem sistema próprio. Então, desses 73 municípios, toda a rede municipal desses municípios, assim como as escolas exclusivamente de educação infantil, também daí pertencem ao sistema estadual. Caso contrário, nos outros 470 e poucos municípios gaúchos, nós temos sistema municipal próprio. Então, esses sistemas cuidam da rede municipal e das escolas exclusivamente de educação infantil desses territórios municipais também. E nós temos ainda, né, a educação superior, que faz parte pela UERGS, que integra o nosso sistema. Então, as nossas normas, elas são orientadoras para a rede estadual, para as escolas particulares que oferecem educação básica, especialmente aí as 3 etapas da educação básica e suas modalidades, e também a nossa UERGS. E esta norma vem trazendo, então, esse alinhamento conceitual. O que é sistema educacional inclusivo? O que é educação inclusiva? O que é educação especial, que inclusive é o tema? O que é educação especial? Mas eu quero aqui fazer referência a esse sistema educacional inclusivo e à educação inclusiva, que remete a um olhar mais amplo, gente. Assim como a nossa Constituição Cidadã de 88 diz que todos nós somos iguais perante a lei, que nós não podemos ter nenhum tipo de discriminação, de segregação em relação às questões de orientação sexual, de crença religiosa, de etnia, enfim, nada pode nos distanciar em relação aos nossos direitos e, obviamente, aos nossos deveres. Então, as nossas diferenças, elas devem ser valorizadas. E um sistema educacional inclusivo, ele é para todos, que todos são diferentes. O que nós temos que minimizar são as desigualdades, inclusive as educacionais. Por isso, então, que a legislação traz essa questão importantíssima do sistema educacional inclusivo. Assim como a gente tem a educação inclusiva. Porque às vezes a gente tem assim, na minha escola a gente trabalha com educação inclusiva, porque eu tenho alunos incluídos. Todos somos incluídos, gente. Educação inclusiva é para todos. Em especial, obviamente, para aqueles que historicamente sofreram algum tipo de segregação, algum tipo de violação dos seus direitos, algum tipo de barreira para acessar a educação ou qualquer outro direito que a nossa Constituição brasileira traz. Então, a educação inclusiva, ela é uma concepção de educação como direito e dever de todos e de cada um, independentemente das suas características, das suas necessidades, da sua constituição humana, independente disso. Então, quando a gente fala de sistema educacional inclusivo e educação inclusiva, nós não estamos falando somente da educação especial. Mas então, Márcio, o que é a educação especial? Como eu já disse, a educação especial é uma modalidade de ensino que tem um olhar mais específico para as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou transtornos do espectro autista, que tem aí uma certa equivalência nessa nomenclatura, porque transtorno global do desenvolvimento nós encontramos na legislação e nos documentos educacionais, e transtorno do espectro autista é uma classificação mais utilizada pelos profissionais da área da saúde, mas que tem a relação com os transtornos globais do desenvolvimento e ainda as pessoas com altas habilidades ou superdotação. Hoje, a gente vai encontrar na legislação mais antiga portadores de necessidades especiais,
pessoas com necessidades especiais, portadores de deficiência, mas a nomenclatura mais adequada, trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós nos referimos às pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento ou do espectro autista, e também pessoas com altas habilidades ou superdotação. Então, necessidades educacionais especiais, todos temos necessidades educacionais especiais em algum momento, mas a educação especial, enquanto modalidade, ela se direciona, ela tem uma atenção, um cuidado especial para este público, que são as pessoas com deficiência, independente da deficiência, as pessoas com transtornos do espectro autista ou transtornos globais do desenvolvimento, e também as pessoas com altas habilidades ou superdotação. E o nosso parecer vai trazer também esse detalhamento sobre as definições legais, inclusive, né? Porque nós temos leis também que falam sobre isso, e a gente traz esse detalhamento no nosso parecer também para aqueles que quiserem aprofundar. É só acessar o nosso site do Conselho Estadual de Educação, ceed.rs.gov.br, e acessar lá serviços e informações no item legislação, e a gente vai encontrar, então, as resoluções e os pareceres que o Conselho tem vigentes no momento, né? E também o nosso parecer traz as possibilidades, e que eu tenho certeza absoluta que depois a professora Ana, como sendo a pessoa especialista e que está no dia a dia da escola, no atendimento direto aos estudantes, vai poder exemplificar, ilustrar muito mais adequadamente as questões que a nossa legislação traz como possibilidades do atendimento. Então, a educação especial é uma modalidade de ensino e ela é destinada para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou do espectro autista, e as pessoas com altas habilidades e superdotação. E na legislação, então, a gente vai encontrar quais são as possibilidades de atendimento dessas pessoas. Só que uma das questões importantíssimas para falar para todos que estão aqui nos acompanhando: cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que se determinada pessoa com deficiência ou determinado transtorno tem um tipo de atendimento, todas as pessoas com aquelas mesmas características terão o mesmo atendimento. Por isso que nós falamos de avaliação, estudo de caso, de elaboração de um plano de desenvolvimento individual ou um plano de trabalho individualizado, porque é cada caso que tem as suas especificidades. E aí, para os profissionais da saúde, da assistência e outros tantos profissionais que estão nos acompanhando, que não são os profissionais da educação, todas as orientações, as informações subsidiam a elaboração dos planos de desenvolvimento individualizado, dos planos de trabalho individualizado da escola, que são competência exclusiva de professoras e professores, que é quem tem a competência técnica para falar do processo de escolarização, do processo de ensino-aprendizagem. Os demais profissionais, psicólogos, psiquiatras, neuros, clínicos, enfim, assistentes sociais, especialistas, né, em outros serviços, eles vão nos auxiliar, vão subsidiar, mas não definem os procedimentos do processo pedagógico. O processo pedagógico é definido por profissionais da educação, professoras e professores, professores, referência das turmas, professores do atendimento educacional especializado, professores da escola, coordenação pedagógica, equipe diretiva. A equipe multiprofissional, que inclusive nós mencionamos na nossa legislação, ela é extremamente necessária, relevante e importante. Para quê? Para a tomada de decisões do processo ensino-aprendizagem que tem a competência específica de professoras e professores. Então, é importante que nós possamos ocupar cada um o nosso espaço, porque nós, juntas e juntos, é que fazemos a maior qualidade e concedemos a maior equidade para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou do espectro autista ou altas habilidades de superdotação. Mas os profissionais que têm a competência técnica para fazer as melhores escolhas de intervenção pedagógica são os profissionais da educação. Então, por isso que a nossa norma vai falar dessa avaliação, vai falar da necessidade de cada caso ter o seu plano de trabalho individualizado, né?
o seu plano de desenvolvimento individualizado, que vai ser correspondente às necessidades, especificidades e potencialidades de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem e de cada adulto. E aí, de acordo com essas necessidades, potencialidades, especificidades, é que a gente vai poder ter outros suportes. O serviço de atendimento educacional especializados, todos têm acesso, porque ele é um serviço suplementar ou complementar. Suplementar para as pessoas com deficiência ou transtornos e complementar para as pessoas com altas habilidades ou superdotação. Porque a ideia do atendimento educacional especializado é dar o suporte para os estudantes, para os professores, para as famílias e para todos os profissionais que atuam sobre aquilo que a escola pode fazer e vai fazer. E nesse plano que é elaborado em conjunto com o Serviço de Atendimento Educacional Especializado, é que a gente vai ter o detalhamento das atividades a serem oferecidas, do tempo de permanência na escola, dos recursos que serão necessários, das adaptações ou flexibilizações curriculares que serão necessárias e do processo de desenvolvimento desses estudantes. E também do processo de avaliação deste plano de desenvolvimento individualizado, deste plano de trabalho, porque nós precisamos avaliar de acordo com este parâmetro e não com o parâmetro que nós temos de um planejamento mais macro da escola. Se nós temos um plano de desenvolvimento individualizado, um plano de trabalho individualizado, o parâmetro a ser avaliado é este plano, porque é deste caso, deste estudante para com ele mesmo, em respeito ao seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. E por isso que lá na norma a gente vai ter ali outras possibilidades de suporte para o atendimento das necessidades e especificidades. É possível ter a redução de turma se o caso assim o exigir. É possível ter um profissional de apoio escolar, que a gente tem em outras nomenclaturas, cuidador, monitor, auxiliar, enfim, diferentes nomes, né? Que a gente tem desses profissionais que a Lei Brasileira de Inclusão traz como profissional de apoio escolar, que tem atividades restritas, que são atividades para as pessoas que têm dificuldades de locomoção, de alimentação e de higienização. Este é o profissional de apoio escolar, porque a intervenção didático-pedagógica é de quem? De professoras e professores, que poderão ter a sua ação auxiliada por outros profissionais da assistência, da saúde, enfim, de outras áreas. Mas o processo de ensino-aprendizagem, ele é voltado para os profissionais da educação, de responsabilidade dos professores de referência das turmas, dos professores, né, do atendimento educacional especializado. E ao longo, né, da trajetória escolar, nós temos aí a possibilidade, então, de, ao final da etapa da educação básica, termos para aqueles estudantes que não concluíram, não alcançaram, não é não concluíram, não alcançaram o que diz o inciso 1º do artigo 32 da LDB, que é o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e tendo todos os esforços e todo o seu planejamento envidado, poderão ainda ter a possibilidade de conclusão das etapas de educação básica com terminalidade específica. Mas estas possibilidades da legislação, gente, a gente não pode dizer que ela serve igual para todos. Elas precisam ser analisadas para cada caso, para que a gente tenha esta possibilidade, né, de ter. Então, para concluir, que eu já vi as colegas aqui retornando, que significa que o meu tempo já esgotou, né? Para concluir, eu diria que a importância da avaliação do estudo de caso, dos diferentes profissionais, dessa equipe multidisciplinar estar ali, subsidiando, mas o plano de trabalho do processo de ensino-aprendizagem feito por professoras e professores da instituição de ensino, e que nós temos esse papel fundamental, essa competência técnica de professoras e professores tratarem, abordarem, indicarem as estratégias de escolarização, de continuidade dos estudos e de potencializar esse desenvolvimento das pessoas que são o público da educação especial. Então, a legislação educacional, ela atende às necessidades de todos e de cada um. Mas a legislação da modalidade de educação especial tem esse olhar direcionado para garantir o direito de aprender e de se desenvolver de todas as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou do espectro autista e altas habilidades e superdotação, que por vezes passam batido por nós, né? Temos um olhar para as pessoas com deficiência, mas não temos um olhar
para as pessoas com altas habilidades e superdotação. Fico aqui à disposição, agradeço a atenção de todos. O Conselho Estadual de Educação está sempre aberto a receber as críticas, as dúvidas, as sugestões, para que a gente possa melhorar e ter educação de qualidade com equidade para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia, nossa presidente do CET do Rio Grande do Sul. É professora, né? Eu nem vou chamar de presidente, porque eu fiquei anotando. E, de fato, essa repetição, né, de o que é educação especial, que não é inclusão, a inclusão é para todos e todas, e para cada um, que não existe respostas fáceis, né, professora Márcia? Então, não é assim, tem que ter o profissional, tem que ter diminuição de carga, não tem que ter nada, é um olhar individualizado, mas especialmente eu queria trazer aqui, reforçar a fala da professora Márcia, quando ela diz do trabalho da professora e do professor, porque como promotora de justiça e como coordenadora do centro de apoio, o que vem muito ao nosso em pedido de auxílio é o médico pediu o profissional X, tem que ter Y, não pode assistir aula. Gente, eles são auxiliares, eles são muito bem-vindos, mas esse processo pedagógico, como disse a professora Márcia, é da professora, é do professor, e esse olhar nós temos que reempoderar esses profissionais, porque afinal de contas, vem lá o atestado, todo mundo se apavora, né? O judiciário, o Ministério Público, então tem que ter, não, nem sempre, às vezes se trabalha a autonomia de outras formas, né? Às vezes um profissional ali pode ser que o médico ache adequado, mas pedagogicamente não é. Então, professora Márcia, sim, de fato, ainda bem que está gravado para a gente poder rever várias vezes, porque são tantas as informações. Mas agora, então, eu agradecendo a professora Márcia, passo para a Simone, que vai falar um pouco do trabalho da professora Ana, e nós seguimos aqui a nossa manhã. Muito obrigada. Obrigada, colega Luciana. Obrigada, Márcia, pelos esclarecimentos, né? Eu quero dizer para o pessoal que está encaminhando perguntas, a gente está anotando para depois nós termos esse momento, né, de esclarecimentos. Mas eu acho que agora a professora Ana Cristina vai responder muitas das questões, né, justamente porque vai tocar nesse tema do professor, não só do professor da educação especial, mas o professor em sala de aula, e esse olhar para esse público da educação especial. Então, eu vou passar para a professora Ana Cristina, então, falar um pouquinho das práticas de sala de aula e quem é esse professor da educação especial e o que ele faz, a sua tarefa, para depois, justamente, a gente fazer essa conexão com os temas que a Luciana trouxe agora, que são tão importantes e que é realmente o que nos impacta nas promotorias. Então, professora Ana Cristina, o tempo é seu agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu me sinto muito feliz em poder falar sobre educação especial. Eu acredito que a inclusão só acontece quando a gente conhece sobre o tema. Então, a partir do momento em que todas as pessoas debaterem, falarem, discutirem, é aí que a inclusão acontece. Eu estou há 16 anos trabalhando unicamente com crianças, jovens e adultos com deficiência e também com as suas famílias. E ao longo desse período, eu já presenciei muitas formas de inclusão, tanto positivas quanto negativas. Eu não falo só da inclusão escolar, mas eu falo da inclusão social também. Pois as pessoas com deficiência, elas têm o direito de estar onde elas quiserem e precisam ter acesso a todos os lugares. E cabe a nós derrubar essas barreiras, tanto as barreiras arquitetônicas como as barreiras atitudinais, que é o que eu vejo, é a mais difícil para mim da gente derrubar, é a barreira atitudinal. Porque uma rampa, um elevador, isso tudo a gente faz. Agora, mudar o pensamento de uma pessoa, de que ela precisa respeitar a pessoa com deficiência, então isso é o mais difícil. Eu vejo assim que as pessoas até dizem, eu aceito, ok, a gente faz a inclusão, mas na realidade elas não estão aceitando, elas estão só recebendo porque é necessário, porque são obrigadas. Né? Então, a questão atitudinal, para mim, é a parte mais difícil. Quantas vezes eu ouvi relatos de mães dizendo
que os filhos não eram convidados nem para as festinhas de aniversário dos primos, que dirá dos coleguinhas da escola. Então, por isso que eu digo que a inclusão precisa começar na família, no parquinho, na igreja, no shopping, no convívio social e também, e não apenas na escola. A escola é mais um local de inclusão, não o único. E tem muita gente, muitas famílias que acham que, mas o meu filho tem que ir para a inclusão na escola. Sim, mas e nos outros espaços? Ele está frequentando, ele está sendo visto, porque quem não é visto não é conhecido, não é lembrado. Esses dias eu vi uma frase que eu achei muito pertinente, eu não tenho o autor, mas que diz: diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser chamado para dançar. Infelizmente, a gente tem muitas escolas em que os alunos estão, sim, matriculados e frequentando, mas eles não estão realmente incluídos. Eles não estão sendo tirados para dançar. Ouvimos dos professores que eles dizem, mas a gente não está, professores da rede regular, né, da sala de aula regular. Mas a gente não está preparado para receber este aluno. Ok? É difícil, não vou dizer que é fácil. Mas aí eu pergunto, os pais estavam preparados para receber filhos com alguma deficiência? Não, eles não estavam. Mas eles precisaram se preparar, errar e acertar, mas nunca desistir. E nós, professores, também precisamos buscar essas informações sobre como trabalhar com esse público. Vamos errar, vamos acertar, mas não podemos nos acomodar e desistir, pois a inclusão é um direito e não um favor. Ninguém está fazendo favor para o deficiente de receber ele na escola. Ninguém está fazendo favor para o deficiente de receber ele, de convidar para uma festinha. Eles têm o direito, eles estão amparados legalmente, como bem disse a professora Márcia. Então, a gente tem que parar de achar que a gente está fazendo um favor para o deficiente de receber ele em algum lugar. A gente tem que deixar de só convidar para a festa e chamar ele para dançar, para participar. Então, o que a gente tem aqui? A escola, daí entrando propriamente dita na questão da educação, né? Escola regular ou escola especial? Bom, a LDB nos coloca que todo aluno em idade escolar tem que estar matriculado preferencialmente na escola regular. Este preferencialmente não significa obrigatoriamente. Ele pode, sim, ir para uma escola especial. E eu aqui, quem me conhece sabe que eu defendo, sim, tanto a inclusão na escola regular como a escola especial. Porque a gente tem pessoas com deficiência, a gente não está falando do autismo ou do deficiente múltiplo, não, a gente está falando da pessoa, em diferentes níveis. Então, existem crianças em que a inclusão na escola regular, mesmo eles não tendo a condição da alfabetização, mas toda a questão de socialização, de pertencimento, de ter os colegas, né, principalmente a questão dos jovens, de ter os assuntos, é benéfico, independente de ele conseguir ou não uma aprendizagem cognitiva. Mas existem alguns casos mais severos de deficiência, em que a inclusão escolar ela não é benéfica, nem para ele, nem para os colegas. Uma criança que, apesar de todo o apoio da família, medicação, tratamento, de todo o suporte, mesmo assim, o transtorno é muito maior e ela não consegue ficar dentro de uma sala de aula. Uma criança que vai para uma escola e passa o dia inteiro, ou o turno inteiro, para o lado de fora da sala, para mim isso não é inclusão. Essa criança que fica gritando, girando com o monitor para o lado de fora da sala, não é inclusão. Ele está dentro do espaço da escola. Então, nesses casos mais severos, em que foi tentado, sim, a inclusão na rede regular, mas que, por N motivos, não foi possível, sim, a escola especial é indicada. Ela tem profissionais trabalhando só com essas crianças, as turmas são pequenas, o olhar é diferente e vai atender às necessidades daquela criança que não necessariamente é pegar o lápis, é escrever, é conhecer, ela precisa de outras necessidades,
de atividades da vida diária, de conseguir se organizar na sua higiene, de conseguir se organizar na sua alimentação. Então, a gente precisa muito ponderar, tá? Não é levar todo mundo para a escola especial e não é levar todo mundo para a escola regular. É caso a caso, assim como a professora Márcia falou antes, a gente estuda a criança, o indivíduo, o cidadão, e não a deficiência, certo? Então, a gente não pode se deter e ficar dizendo que, mas tem que ir para isso ou para aquilo. Não, a gente tem que ver a criança, conversar com a família, conversar com todos os profissionais que atendem para ver para aquela criança qual o melhor espaço. A sala de recursos. Eu vou acelerar um pouquinho porque o tema é vasto e a gente tem pouco tempo. Tá? A sala de recursos. O que é e quem tem direito? Bom, a sala de recursos nada mais é do que o espaço onde a professora do AE, professora especializada, atende o aluno. Tá? Então, a sala de recursos é um espaço. Quem tem direito? Toda pessoa com deficiência que necessitar. Não é porque o aluno tem deficiência que precisa do atendimento do AE ou da sala de recursos, tá? Porque um aluno que tem, vamos supor, uma deficiência física, de uma perna que ele puxa mais, ou uma questão do braço, ou às vezes ele não precisa, ele precisa de uma adequação na questão de mobilidade, talvez a educação física, mas ele não precisa de um atendimento educacional especializado, né? Então, a gente precisa ver que nem toda pessoa com deficiência precisa ir para a sala de recurso, receber o atendimento da professora especializada. Porém, todos os alunos, a escola tem que ofertar para todos. Alguns necessitam, outros não. Alguns necessitam e as famílias não querem? Ok, a gente assina que a família não quer o atendimento, por N situações. A família não é obrigada a aceitar o atendimento, mas nós, como escola, somos obrigados a ofertar. Agora, a criança tem uma dificuldade, um problema muito grande. A família se recusa a levar no atendimento. Bom, aí a gente precisa ir buscar, sim, ajuda no Conselho Tutelar, no Conselho da Educação. A gente precisa ir buscar para amparar e convencer essa família de que esta criança precisa do atendimento. Tá? Outra coisa, o professor da sala de recursos, do AE, ele tem uma especialização nisso. O trabalho que ele faz não é muitos dizem assim, mas ele foi lá só para fazer joguinho. Deixei meu filho lá, levei, ele ficou 1 hora lá no joguinho. Bom, a gente sabe quais são os objetivos para esse joguinho. A gente sabe o porquê que a gente trabalhou esta ou aquela atividade. Tá? Porque o que a gente está preparando? A gente está preparando ele para conseguir ter as aquisições necessárias para a aprendizagem na sala regular. Não somos nós que vamos ensinar os conteúdos referentes à sala regular. A gente vai dar o caminho, vai dar o suporte, os subsídios para que ele consiga, da melhor forma possível, ter essas aquisições. E mais importante do que isso, a sala de recursos, o AE, não é reforço escolar. A gente vê muitas vezes em muitas escolas achando que a professora do AE é a professora de reforço. Não, a professora do AE não é a professora de reforço. A sala de recursos não é o espaço para mandar os alunos que estão incomodando em sala de aula. Porque isso acontece também. O aluno está incomodando, ele não tem deficiência, ele tem uma hiperatividade, ou ele tem alguma outra situação, vai lá conversar com a professora da sala de recursos. Não. Sala de recursos é um espaço especializado. Né? O aluno, ele não é o aluno da professora da sala de recursos, ele é o aluno da escola. Então, a gente precisa ter essas definições, né, de que o aluno com deficiência, ele é um aluno da escola, ele não é do monitor, ele não é da prof do AE. Todos devem olhar por ele. Agora, a gente está falando sobre inclusão de pessoas com deficiência. Bom, então, aí, nós, como profissionais, é que vamos ter este olhar para ele, né, e que vamos dar este suporte. E aí a gente chega numa outra situação. Professor da sala regular, professor da sala de recursos. Qual a responsabilidade de cada um deles? Bom, como eu estava falando anteriormente, o professor da sala regular, ele é responsável por ensinar química, física, matemática, português.
história, geografia, ele sabe este conteúdo, ele estudou isto. O professor da sala de recursos sabe como trabalhar com a pessoa com deficiência e dar o suporte para que ela chegue às condições da aprendizagem da sala regular. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, não é cada um num canto. Eu, como professora de sala de recursos, conheço o meu aluno, sei como ele aprende, qual a forma que ele aprende, então eu vou chegar para o professor da sala regular e vou dizer: olha, professor, este aluno aprende mais de forma visual, então, quem sabe, no seu conteúdo, o senhor coloque mais imagens, traga vídeos, coloque outras situações, porque desta forma ele vai conseguir aprender melhor. A gente precisa ter essa questão de que cada um tem a sua função, né? Um não pode interferir na função do outro, mas a gente tem que trabalhar junto. E em muitas situações a gente ouve de que eu não sei fazer a atividade, o professor da sala do AEE que tem que fazer. Não, cada um com a sua responsabilidade dentro da escola, pensando no bem maior, que é o bem deste aluno. Questão do profissional de apoio, né? O monitor, o cuidador. Quem é que tem direito? Ele é um direito ou é uma necessidade? Como a professora Márcia também comentou. Sim. Quando necessário, nas legislações, elas estão colocadas. E isso vale, tem na LDB, tem nos pareceres, tem na lei Berenice Piana, que é a lei que referencia o autismo. Tá? Quando necessário. Então, quem é que vai dizer quando é necessário? Bom, é a professora da sala de recursos, juntamente com a professora da sala regular, com a coordenação. É eles que vão ver dentro da escola a necessidade deste profissional. Não é o médico entende da questão de saúde, questão pedagógica, questão educacional, quem entende é o professor. E nós, como professores, e aí eu falo como um todo, a gente tem que se empoderar disso. Nós estudamos, nós nos formamos e nós falamos com propriedade sobre educação. Sobre educação, nós é que conhecemos. Sobre saúde, é o pessoal da saúde, sobre assistência, é o pessoal da assistência. Mas a educação, quem sabe, são os professores, e a gente tem que bancar isso. E se um médico vem e diz que o aluno precisa de monitor, não, peraí, ok, talvez ele realmente precise, mas somos nós, dentro da escola, que vamos definir a real necessidade. Sim, higiene, alimentação e locomoção, ok. Questão do autismo, um autismo de moderado a severo, que precisa de contenção, que precisa de organização, ok. Mas esse monitor não pode ser bengala, ele não é para sempre. A gente vê muitos monitores, monitoras fazendo maternagem. Eu vi uma situação uma vez de uma monitora com uma aluna cadeirante, em que na hora de algumas atividades ela tirava a menina da cadeira, ela tinha toda uma questão física, ela não segurava, mas em vez de colocar numa cadeira para assistir o cinema, ela botava no colo. Eu digo, ótimo, é uma pessoa que estava cuidando super bem, mas a escola não é maternagem, a gente não pode fazer essa situação de ficar carregando no colo a criança, de fazer pela criança. Né? Eu tenho situações de jovens que estão chegando no ensino médio e que eles não conseguem copiar de um quadro, não porque eles não têm condição, porque o monitor copiava para eles no caderno, porque é muito mais rápido o monitor copiar do que ficar do lado dizendo, olha, você precisa copiar, agora é na próxima linha, agora tu vira a folha, que é esse ajuste que ele vai dar. Então, a gente tem que cuidar muito para que o monitor não seja bengala, de que ele não acabe limitando mais ainda o aluno. Ah, ele é cadeirante e precisa de monitor. Não necessariamente. Se ele tem uma cadeira motorizada, se a escola tem toda a acessibilidade, de repente ele consegue se virar sozinho e não precisa do monitor. Então, o monitor não é para o cadeirante, o monitor não é para o autista. O monitor é para o Joãozinho, para a Maria e para a necessidade que ele apresenta no período que ele apresente. Sim, crianças com autismo no primeiro ano, quando entram na escola, a gente vê que eles precisam dessa organização. Então, às vezes, primeiro, segundo aninho, eles necessitam. Depois a gente vai trabalhando e vai retirando. Ah, não vamos tirar. Ele vai saindo um pouquinho, deixa meia hora sozinho, porque esse aluno é de responsabilidade da professora.
não só do monitor. Então, a gente vai retirando devagarinho. Ninguém está aqui querendo fazer e desestabilizar uma criança, né? Mas tem que fazer um trabalho para promover a autonomia desta criança. Então, assim, ó, direito tem? Sim. Mas a gente tem que ver a necessidade, a real necessidade. O que adaptar? As adaptações e flexibilizações, né? Todo aluno precisa? Não. Alguns precisam em algumas áreas, alguns precisam em todas as áreas. Alguns precisam de um currículo completamente funcional, que não é... eles não chegaram ao nível de alfabetização, então eles precisam de um currículo de organização em sala de aula, de saber pegar o lápis, que isso na sala de recursos a gente vai trabalhar, de na sala conseguir permanecer sentado durante o período, de conseguir fazer as atividades. Então, a gente tem que adaptar conforme a necessidade naquele conteúdo e não em tudo. E aí, quem é que faz essas adaptações? O professor da sala regular. Com a ajuda de quem? Da professora da sala de recursos. Então, como eu coloquei antes, a gente vê como este aluno aprende, de que forma ele aprende, passa para o professor da sala regular e ele vai fazendo as adaptações. Bom, a gente pode... O comprometimento dele é tamanho de que ele não está alfabetizado ou recém se alfabetizou. Bom, vamos trabalhar com palavras cruzadas, vamos trabalhar com imagens, vamos trabalhar em fazer relação, mas sempre dentro do mesmo conteúdo. Pelo amor de Deus, eu cansei de ver um aluno de quase ensino médio, o professor falando lá de uma situação de história, o aluno lá pintando um desenho da educação infantil. Ele pode pintar? Pode, porque às vezes a habilidade dele está na pintura. Mas vamos trazer uma imagem real, referente ao tema que está sendo trabalhado. Não um tema da educação, um desenho da educação infantil, uma galinha pintadinha, como a gente diz. Então, a gente precisa trazer as flexibilizações, as adaptações referentes ao que o aluno está aprendendo. Sempre que possível e sempre com o apoio da professora da sala de recursos. E aí, fazendo isso, como é que eu vou saber o que eu tenho que adaptar? Bom, fazendo o plano de desenvolvimento individual. Quem é que deve fazer? O professor da sala regular, com a ajuda do professor da sala de recursos. Por quê? Porque é com base nele que eu vou fazer as estratégias de trabalho com este aluno para poder avaliar, para poder depois ver a questão da aprovação, da terminalidade lá no final da escolarização. Então, e esse plano que tem que ter. Precisa ser uma coisa desse tamanho? Não. O professor faz o plano de aula dele que vai trabalhar multiplicação, divisão com a turma inteira. Bom, com o Zezinho, ele só consegue soma e subtração. Então, o plano dele é soma e subtração. As atividades que eu vou fazer são de soma e subtração. A avaliação vai ser sobre o quê? Sobre soma e subtração. Eu não posso, daí, trabalhar soma e subtração e querer avaliar sobre divisão. Então, assim, dentro disso, a gente avalia o aluno de como ele está e como ele chegou. O quanto que ele aprendeu, o quanto que ele desenvolveu dentro daquilo que eu me propus a trabalhar com ele. E aí a gente chega na questão da retenção. Aprovar ou reprovar? Qual é a melhor opção? Bom, nós não temos uma legislação que diga que todo aluno com deficiência é aprovado automaticamente e nem que diga que ele vai reprovar. A gente tem que estudar, mais uma vez, caso a caso. Porque, assim, em alguns casos, a gente está falando de uma pessoa com deficiência. Se ela tem deficiência, é porque ela tem limitação em alguma área. Se a limitação for cognitiva, bom, talvez ele não consiga alfabetizar. Se ele não alfabetizou, e a gente sabe que para aprovar ele tem que estar alfabetizado, bom, então ele vai ficar o resto da vida dele no primeiro aninho, porque ele não alfabetizou. Ou vai ficar o resto da vida dele na educação infantil, porque ele não aprendeu a recortar e colar. Não. É dele, do que ele consegue, o quanto ele evoluiu. E aí a gente vai ver. Coleguinhas, aí alguns pontos para se ponderar
para ver o porquê desta aprovação, que é o recomendado. Tá? A gente não costuma reprovar, a não ser casos muito, muito específicos, com toda uma equipe que a gente veja que realmente vai ser benéfico em algum momento. Mas eu, particularmente, nunca vi situações assim. Tá? As situações, elas vão sempre na aprovação. Porque o que a gente tem que ver? O professor fez as adaptações? Ah, não fez. Bom, então não tem como ele ter essa aprendizagem. As adaptações foram corretas? Ok. Ele está acompanhando aquele discurso de ele tem capacidade e não aprende porque não quer. Bom, vamos pegar então, a questão cognitiva é um pouco mais difícil para as pessoas entenderem. Vamos pegar um aluno cadeirante, então, com uma paralisia nos membros inferiores, tá? Ele pode fazer uma série de coisas, mas eu dar uma bola para ele, eu dizer levanta e chuta esta bola, ele não vai fazer, correto? E aí eu não vou poder reprovar ele em educação física porque ele não levantou, saiu correndo, chutou uma bola. Questão cognitiva é a mesma coisa. Tem eles chegam até um ponto e às vezes não vai mais. O problema é que a gente não sabe aonde está este ponto. Então a gente tem que ponderar uma série de coisas. Reter um aluno é prejudicial para ele, porque assim, os colegas foram aprovados, ele ficou. Bom, então ele vai se dar conta de que ele é burro, de que ele não aprende. A turma já conhece, já vai ajudando. Então, se eles acompanharem a turma, isso vai é muito mais benéfico, como se diz mesmo, né? A questão do fortalecimento de vínculos também. Então, assim, tem uma série de situações que a gente precisa cuidar para este aluno. E como eu disse, se for feito um plano para ele e seguir este plano, ele tem aprendizagem. A partir do momento em que houve a aprendizagem, ele vai ser aprovado. Mesmo que a aprendizagem seja conseguir ficar na sala de aula sentadinho, que às vezes eles não conseguem. Então, esse é um assunto que demandaria muito mais tempo, né? Mas como a gente precisa ampliar mais, então deixa eu chegar aqui nas conclusões aqui que a gente tem. Então, a retenção, né? A gente tem que ponderar e eu não vejo com benefícios nenhum tipo de retenção, tá? E a gente viu, na época em que eu trabalhei na assessoria da educação especial na 4ª coordenadoria, uma situação com a doutora Simone, que ela deve lembrar, de um aluno da rede privada, que veio 5 ou 6 pareceres de médicos, da neuro, da físio, da fono, da não sei quem, que não sei que lá, todos com o mesmo textinho, bem bonitinho, que o aluno precisava ser retido na série porque não estava conseguindo manter as aprendizagens. Só que assim, era o mesmo texto, eles pegaram o texto e todos os profissionais que atendiam esta criança fizeram um atestado dizendo que era para reter esta criança. Aí essa situação chegou no Ministério Público, nós conversamos, e não, essa criança não foi retida, porque não foi visto, não foi comprovado nenhum tipo de benefício para reprovar essa criança. Então, a gente precisa bancar como educação as nossas informações e o que a gente realmente sabe da situação. A redução de carga horária também. É obrigatório permanecer todo o período em sala de aula? Bom, como aluno, numa escola, todos os alunos permanecem na sala de aula, ok? Mas se o aluno tem uma dificuldade, principalmente nos casos de autismo, de permanecer, de se adaptar, ele não tem tolerância de ficar às 4 horas, então a gente pode começar uma adaptação com menos horas, adequar ele para que não seja uma coisa dolorida, que não seja penoso para ele ficar naquele espaço, e dia a dia a gente vai aumentando essa carga horária, 5 minutinhos, 10 minutinhos, até que ele consiga tolerar permanecer todo o período em sala de aula. Então, é uma questão, novamente, falar, de ver com os alunos, né? O aluno não é a deficiência. Existem crianças que não têm tolerância, mas que se a gente trabalhar de pouquinho em pouquinho, elas vão conseguir. Né? Eu queria retomar só uma outra situação que me recordei agora,
quando foi falado na questão da educação ao longo da vida, que a Márcia falou, que a doutora Simone falou também, que é justamente isso. A gente estar na escola, ninguém permanece na escola a vida inteira. A gente tem um período de escola, depois a gente tem um período de faculdade, ou de um curso profissionalizante. Então, assim, se manter na escola regular, na escola especial, por um período. Depois que não tem mais o que acrescentar, essas crianças, esses jovens, adultos, precisam ser encaminhados ou para o mercado de trabalho, ou para centros de atendimento, ou para espaços específicos, né? E aqueles que têm um comprometimento maior precisam ter centros de atendimento para eles. E a gente tem uma falta muito grande de espaço para as pessoas com deficiência adultas com um comprometimento maior. Então, não temos para onde ir a não ser que eles estejam dentro da média complexidade, que estejam sendo em risco, aí eles têm, mas os que não estão em risco, eles não têm para onde ir. E isso é uma outra situação que a gente precisa pensar de como futuramente, é um futuro próximo, é para o ano que vem, é para o próximo ano, para onde vão todas essas pessoas com deficiência que não têm condições de acessar o mercado de trabalho ou cursos profissionalizantes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Temos aqui também, agora já finalizando, a questão da terminalidade específica, que para quem se direciona? Para quem não conseguiu o pleno domínio da leitura, escrita e cálculo. Então, o que acontece? A gente foi ao longo da trajetória escolar, trabalhando, insistindo, e essa criança não conseguiu, este jovem, não conseguiu alfabetizar, não conseguiu as aquisições mínimas necessárias. Bom, este aluno, ele vai seguir, que é aquele, a gente não vai reter porque ele não consegue, porque ele consegue conversar, ele pode ter uma visão de mundo, ele pode ter um entendimento de algumas situações que ele pode avançar. Então, ele vai seguir, e quando chegar no final do ensino fundamental, no final do ensino médio, ele vai receber o termo de conclusão por terminalidade específica. Todos os alunos com deficiência vão receber? Não. Só aqueles que não tiveram as aquisições mínimas necessárias, conforme está na LDB. Não sou eu que estou dizendo, não é a Márcia que está dizendo, está na LDB. Então, assim, a gente precisa observar ao longo da trajetória deste aluno e ver quais são as aprendizagens que ele teve e se o comprometimento cognitivo é tamanho, bom, aí sim a gente pode aplicar a terminalidade específica. E aí, encerrando, porque eu acho que meu tempo já está esgotando, apesar das meninas não terem aparecido ainda ali, nós temos que ver o aluno por inteiro, com as suas potencialidades e não só com as suas dificuldades. A gente não pode ver a deficiência, a gente não pode ver o cadeirante, o autista, o cego, o surdo. A gente tem que ver a pessoa. E só colocando também essa questão assim, ó, eu me foquei mais na questão da pessoa com deficiência, mas tudo isso que foi falado vale também para as pessoas com altas habilidades e superdotação, que são esquecidas, que estão nas escolas e às vezes passam desapercebidas, que muitas vezes é aquele aluno que está incomodando, aquele aluno que é dispersivo, mas quando o professor chama, ele está com tudo na ponta da língua. Bom, às vezes ele tem uma superdotação, uma alta habilidade que não foi diagnosticada, e aí ele passa desapercebido. Então, a gente precisa, sim, ter este olhar para todos esses alunos também, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, os níveis superiores, né? Então, eu acredito que seja isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenha conseguido elucidar alguma coisa, e agora fico à disposição dos questionamentos. Muito obrigada, professora Ana Cristina. Agora a gente entende perfeitamente, Simone, né? Realmente a Simone, assim, desde o início, falou muito da professora Ana Cristina, que tinha que ser ela, então
superou todas as expectativas, só elogios aqui, tanto no YouTube quanto no nosso público interno. Dificilmente a gente consegue alguém que fale dali, bem daquele lugar que tem que se falar, né? Da dificuldade, de como não é fácil lidar com a educação especial e como é lindo. Dá para ver que a senhora é apaixonada pelo tema, então me parabenizo, de fato foi muito esclarecedor. Nós temos algumas perguntas aqui, a colega Simone já foi, inclusive, colocando, mas eu tenho uma que eu acho que eu vou falar aqui, que eu vi, a questão da retenção, ela aparece muito no Centro de Apoio. A senhora sabe que o Centro de Apoio Operacional, ele atende a todos os promotores da infância, da educação, todos os promotores do estado do Rio Grande do Sul. Então, em algumas consultas, sempre vem assim, ó, a família quer... Muito embora a senhora já tenha feito até perguntas e respostas ali, mas só para a gente reforçar, né? A família quer reter, porque a família, eu entendo lá da família, ela entende que é uma proteção, né? Então, eu me lembro de vários casos assim, eu não queria que ele saísse da educação infantil, porque lá no ensino fundamental vão fazer bullying, não vão, é aquilo que a senhora falou, não vão convidar para dançar, né? Mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais essa questão envolvendo a proteção da família, suposta, né, proteção, com que a senhora disse, a gente tem que bancar a decisão como educadora, né? Muito embora vá contra o médico, muito embora vá... Então, se a senhora pudesse falar assim, especificamente dessa questão envolvendo a proteção da família, porque às vezes a família quer proteger seu filho, né? E como isso é difícil no ambiente escolar, onde a família não está presente, obviamente. Então, se a senhora pudesse falar, e aí depois a Simone já pega a questão das perguntas, que nós temos algumas aqui para vocês responderem. Bom, a primeira coisa que eu vejo mais importante é a escola, o professor do AEE, enfim, é conseguir fazer um vínculo com esta família. É a primeira coisa. A partir do momento que tu traz não só o aluno para a escola, mas tu traz essa família, é uma família que está sofrida, que passou por um luto da perda de uma criança normal, para poder ter toda uma gestação e ter uma questão de um filho atípico, um filho com alguma dificuldade. Então, é uma família que está sofrida, que está carente de carinho. Então, a primeira coisa, a gente precisa acolher essa família. A partir do momento em que tu consegue conversar com essa família, ir ao longo, não é lá no último dia de aula, é ao longo do ano, ao longo, ir conversando, ir mostrando os avanços, porque às vezes a gente vê só o que ela não consegue, mas vamos mostrar os avanços. Olha, mãe, ela não conseguia usar a tesourinha, agora ela já está usando a tesoura, ela já está conseguindo. Aí, então, e mostrando tudo que ela está conseguindo, não é dizer, mas o teu filho não consegue isso, o teu filho não sabe aquilo. Não, vamos mostrar o que ele consegue, tudo que ele já aprendeu. E ir trabalhando essa questão do pertencimento dele, de que sim, na educação infantil ele está ali protegidinho, né? Mas todas as mães, eu acho que passam por isso, não só das crianças atípicas. Eu acho que as mães das crianças típicas, as crianças sem nenhuma deficiência, também passam por isso. Então, assim, ó, é um trabalho de convencimento, de acolhimento dessa família, de mostrar que na escola regular também a professora vai atender, que as outras crianças também choram quando chegam, que as mães também ficam para o lado de fora do portão chorando no primeiro dia de aula do primeiro aninho, que isso é comum a todas. Quando ele está terminando ali o 9º ano para ir para o ensino médio, principalmente quando ele precisa fazer a troca de rede, né, que sai da rede municipal para ir para a rede estadual, de que sim, ele vai com os colegas procurar uma escola em que os colegas da turma vão para aquela escola, então tentar que ele tenha um ou outro colega conhecido. Então, é um trabalho diário, de formiguinha, de convencimento. Porque chegar no final e dizer, não, teu filho vai aprovado, não, aí não adianta, a gente precisa acolher essa família. A partir do momento que tu acolhe a família, tu consegue fazer esse convencimento e bancar, como diz, a questão de como professor, a gente sabe o que é melhor. A senhora, como mãe, sabe dentro da sua casa o que é melhor para o seu filho. O médico, na saúde, sabe o que é melhor. E nós, como educadores, sabemos o que é melhor dentro da escola. Acho que é isso. A professora Ana, como eu já esperava, muito didática nas suas colocações, né, e trazendo bem aquela realidade que é necessária ser dita, e para nós, público interno do Ministério Público, área jurídica, que nós não entendemos desse mundo pedagógico, né, são questões assim que nos afligem, mas que eu acho que ficaram bem esclarecidas. E
E pegando esse gancho que a Luciana colocou para a professora Ana, na questão da retenção, né? Eu costumo dizer que pai e mãe pode e deve exigir tudo para aquilo que acha que é o melhor do seu filho, mas quem tem que dizer aquilo que é necessário são os profissionais, né? O profissional da educação, no caso do ambiente escolar, o profissional da saúde, enfim. E tudo funciona melhor quando todos esses profissionais se comunicam, né? E todos pensam naquilo que é melhor para aquela criança. Então, eu tive excelentes resultados na educação especial quando nós conseguimos colocar o médico, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, a professora de AEE, a professora de classe, todos conversando numa mesa e definindo aquilo que é melhor para aquele aluno, cada qual trazendo o seu ponto de vista profissional, né, mas interagindo e trocando ideia. Esse é o mundo ideal, isso é aquilo que a gente tem que buscar. E eu acho que uma fala muito importante da professora Ana é quando diz que o aluno é da escola e não do professor. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender isso em tudo. A pandemia agora nos trouxe esse também desafio, né, de que nem todos mais voltaram, né, professora Márcia, ao ambiente escolar naquele mesmo nível que todo mundo gosta de ter, né, aqueles quadradinhos que a gente coloca os nossos alunos. Então, assim, cada um é uma pessoa única e a gente tem que entender as demandas de cada pessoa dentro da sala de aula. Então, quando a professora de AEE, o professor de classe, como monitor, com a coordenadora pedagógica, a orientadora educacional, quando todos conversam sobre aquele aluno, a chance de ter êxito é muito maior do que quando está lá o professor sozinho, ou o monitor sozinho, porque muitas vezes a gente vê que a escola entende inclusão, a escola, a família, enfim, como ter um monitor. Tem o monitor, está incluído e ponto, né? E como foi bem disse, o monitor é o serviço de apoio escolar, ele não é uma babá, ele não faz maternagem, não pode ser familiar dentro de ambiente escolar, como às vezes a gente viu, né, a mãe indo para dentro da escola. Então, são questões que são importantes de ser colocado, né, para que a gente consiga clarear um pouquinho mais essas definições e o que é educação especial dentro da escola. Mas eu vou passar aqui uma questão primeiro, vou passar para a Márcia, de uma colega da colega Adriana Costa, que eu até sei por que ela está pedindo isso, mas é um ponto que a gente precisa esclarecer, né? Se há a necessidade do laudo médico com CID para a educação especial, né? Para o acesso à educação especial, o acesso ao AEE, né? E essa nossa luta, especialmente contra a SEDUC, de que não é necessário, mas eu vou deixar a especialista na área falar sobre o assunto. Excelente pergunta, doutora Simone, porque isso chega muitas vezes para o Conselho Estadual de Educação, né? Ou a pergunta, né, do que precisa para poder incluir o estudante como educação especial, ou aonde que a gente busca essas informações, ou as denúncias no sentido de que, bem, não é possível ter a definição, né, e a inclusão no serviço de atendimento educacional especializado, porque não tem laudo médico. Então, aqui acho que é bem importante a gente trazer, e que até já veio aqui nos bastidores também algumas questões aí que a própria nomenclatura trazida no nosso parecer tem tem nomenclaturas parecidas e que pode confundir com outros documentos que também são legais e que são previstos, né? Importante dizer que para a inclusão dos estudantes, né, e se a gente for pensar nas escolas públicas, por exemplo, que tem a questão do censo escolar e que, portanto, o censo escolar está atrelado a questões de financiamento, as políticas, né, de financiamento da educação básica, tem receio sobre isso. Então, o Ministério da Educação e o INEP têm um documento orientador para o censo escolar, por exemplo, e lá diz quais são os documentos que são necessários para a comprovação de ser um estudante da educação especial, de poder ter o atendimento educacional especializado e ter essa inserção e essa informação no censo escolar sem ter qualquer problema. Um dos documentos, que é o quarto citado nessas orientações do Ministério da Educação e no INEP, é o laudo médico. É o quarto documento lá citado.
O primeiro documento, gente, é o plano do AEE, que nós chamamos na norma de plano de desenvolvimento individualizado. Mas lá na orientação do MEC está escrito que é o plano do AEE. Qual que é o plano do AEE? O plano do AEE é o plano elaborado pelo professor, pelo profissional especializado lá do atendimento educacional especializado, que a partir do estudo de toda a situação e etc., vai fazer os indicativos, né, sobre as necessidades específicas desse estudante. Então, esse documento pode ser, sim, que aqui, se a gente, no documento do MEC, está chamado de plano do AEE, na nossa norma pode ser o plano de desenvolvimento individualizado, e tem o plano de trabalho individualizado, educacional individualizado, que tem relação mais com o professor da sala de aula também, que é o terceiro documento citado na orientação do Ministério da Educação, que chama do Plano Educacional Individualizado. Na nossa norma, a gente pode dizer que é o Plano de Trabalho Individualizado. Pode confundir com o PDI, porque é elaborado com o professor do AEE, então, que é o plano do AEE, por exemplo, mas é o plano de trabalho que vai ser desenvolvido para aquele estudante. Também pode ser o documento que vai garantir a inclusão como estudante da educação especial, a identificação como estudante da educação especial. Assim como pode ser uma avaliação biopsicossocial da deficiência, conforme a Lei Brasileira de Inclusão prevê. Então, é uma avaliação multiprofissional, enfim, que tem isso. Então, a gente pode ter o plano do AEE, a gente pode ter a avaliação biopsicossocial da deficiência, conforme prevê a Lei Brasileira de Inclusão. A gente pode ter o plano, e aqui a gente pode fazer referência, né, o plano de trabalho do professor de sala de aula, tá? O plano que o professor executa com base no plano do AEE. Então, aí pode confundir essas nomenclaturas de PDI, PTI, PI, enfim, esses nomes. Mas é o plano que é oriundo, é o plano de trabalho da sala de aula, que é oriundo do planejamento lá, especializado, feito com o professor da educação especial. E também pode ser o laudo médico. Qualquer um desses documentos, o Ministério da Educação, o INEP aceitam, inclusive para fins de financiamento, né? Uma vez que tem matrícula dupla quando a gente está na escola pública. E, portanto, as orientações do censo, ela vale para a escola pública e ela também vale para a escola particular. Então, a gente tem esses 4 indicativos, ou o plano do AEE, ou a avaliação biopsicossocial da deficiência, ou o laudo médico, ou o plano de trabalho individualizado que o professor de sala de aula desenvolve a partir do plano de desenvolvimento individualizado, que é o plano do AEE. Até porque, como a colega bem colocou no chat, o diagnóstico médico, né, especialmente para os transtornos globais de desenvolvimento, espectro autista, na infância, eles são muito difíceis, né, e confundem muitas vezes com os transtornos psiquiátricos. Então, exigir um laudo médico para inclusão, né, para o acesso à educação especial é uma ofensa à educação, né, o direito à educação desse aluno, e aí passível de ser buscado na via judicial, né? Inclusive, não há como a gente barrar o aluno por uma questão que, como a gente está dizendo aqui, né, quem diz como o aluno tem que ser trabalhado em sala de aula é o professor. Então, a exigência de laudo médico, ela fere o direito à educação especial, sim, com certeza. Tem uma dúvida aqui também para a Márcia, a Lei 14.254 de 2021 já pode ser implantada nas escolas nesse ano letivo, amparada por pareceres para os alunos e não por notas? Bem, na verdade, a lei que a gente está aqui se referindo, a 14.254, lá de novembro de 2021, é a lei que fala sobre o acompanhamento integral para os estudantes, né, para os educandos que têm dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Então, não necessariamente a gente tem uma vinculação direta com a questão do público da educação especial. Então, aqui o que está amparado nessa lei é que estes estudantes têm o direito de ter um diagnóstico precoce, e, portanto, fala muito dos serviços da área da saúde e da parceria, né, da escola com a área, com os profissionais da saúde, para poder ter esse acompanhamento previsto, né? Porque o artigo da lei vai falar que é preciso manter e desenvolver um programa de acompanhamento integral dos estudantes.
com dislexia ou com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Então, aí requer, né, a criação, enfim, ou a ampliação de políticas, né, públicas nesse sentido, para que a gente tenha esse suporte e que possa ser feito a identificação, né, dessas necessidades desses estudantes e aí sim ser o trabalho desenvolvido. O artigo 2º é muito claro que diz que as escolas, né, de educação básica vão ter que fazer esse trabalho em articulação com a família e mais com os serviços de saúde existentes, porque sozinhos a gente não dá conta lá no espaço escolar, né? Então, obviamente que todos os esforços que puderem ser envidados dentro do ambiente escolar para dar esse suporte para qualquer necessidade, né, que os nossos estudantes têm para aprender, obviamente que a escola vai fazer e vai envidar esses esforços, né? Mas é importante a gente não simplesmente categorizar, porque pode ter relação com transtorno do espectro autista, pode ter relação. Pode ter relação com deficiência intelectual, pode ter relação, mas eu não posso dizer que é isto, certo? Então é importante a gente poder conseguir observar isso, que não necessariamente um transtorno de aprendizagem vai ser caracterizado como uma deficiência ou como um transtorno do espectro autista, certo? Então é importante que a gente possa fazer isso. A lei foi criada para que se tenha ações, para que se dê suporte. E é uma articulação que vale aí num tripé, né? Educação, família e saúde, para que a gente tenha essa condição de melhor atender os estudantes que tenham essas necessidades, né? Seja dislexia, o TDAH, ou um transtorno outro de aprendizagem que for diagnosticado. A ideia é fazermos um trabalho para poder identificar essas necessidades o mais rápido possível, para que esses esforços possam ser mobilizados, para que esses serviços e esses recursos possam ser oferecidos, né, dando o complemento que a educação escolar precisa, para que os professores possam fazer o seu trabalho. Márcia, só complementando, colocar que como não se configura deficiência, também não se configura público da educação especial sala de recursos. Então, os alunos com TDAH, dislexia, transtornos de aprendizagem, eles não são alunos público-alvo da educação especial. Porém, não significa que a professora da sala de recursos não possa auxiliar a supervisão, a coordenação da escola, para fazer os encaminhamentos devidos, quem sabe dar um olhar, fazer uma avaliação para ver se não tem, conjunto com a dislexia, com os transtornos, uma deficiência, né? Como você colocou. Mas só para ficar claro, porque não é esses alunos que vão ir para a sala de recursos. Eu acho que talvez tenha que fazer um esclarecimento, né? A sala de recurso como educação especial e aí financiamento de educação, quanto à possibilidade desses alunos com TDAH e transtornos psiquiátricos, que a gente não fala, mas eles é muito impactante no ambiente escolar, de ter também o suporte do professor de AE. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, assim, embora não seja público da educação especial, porque a lei fala em alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, transtorno do espectro autista, superdotados e altas habilidades, não quer dizer que ele não possa ter o olhar do professor de AE, o suporte do professor de AE, também o aluno do TDAH e com transtornos de deficiência, que era uma das questões aqui que foi colocada no nosso chat como pergunta, então já está respondida. Tem outra questão que é casos severos, a equipe pedagógica da escola pode fazer indicação para escola especial? Acho que a Ana até já respondeu aí. A escola não pode fazer indicação, eu não vejo a escola com esse encaminhamento, mas uma conversa entre todos para ver qual a melhor situação. Agora, a escola ou o médico dizer, esse vai para essa escola, esse vai para aquele, não. Eu acho que é conhecer os dois espaços, é identificar, é ver o quanto que essa criança está aprendendo ou não, e aí sim escolher qual o melhor espaço de atendimento. Às vezes a gente gostaria de encontrar
na legislação, num documento orientador, uma resposta pode, não pode, sim ou não. E, na verdade, a gente tem que fazer essa avaliação sobre isso. E a questão da educação especial enquanto modalidade e esse público, né, distinto, com serviços especializados e essa articulação com outros profissionais para além da educação é que vão fazer, mas a opção, a escolha, a definição de qual é a escola, a partir das necessidades, ela também será da família. Então, a partir do momento que se conhecem as possibilidades e se faz todo esse acompanhamento, né, e esse estudo de caso, poderá sim se chegar à conclusão coletivamente, né, e a família ter essa situação. Agora, da mesma forma como a gente entende que não é o médico, que não é o psicólogo, o psiquiatra que diz se o estudante vai ter a sequência da sua trajetória escolar ou não, porque isso é competência dos professores, da mesma forma, não é a competência exclusivamente da escola a definição de qual é o tipo de escola que aquele estudante vai precisar ter. A gente pode oferecer, como a Ana diz, a gente vai apontar, vai indicar e vai ter todo esse respaldo desse acompanhamento desses estudantes, né? De toda a sua vida e de toda a sua trajetória. O ideal, e a gente vive falando isso nas nossas reuniões aqui na regional, é justamente que as mantenedoras, né, e não precisa ser necessariamente cada uma das mantenedoras ter uma equipe, mas de ter uma equipe multiprofissional, né, com professores, com psicólogo, com assistente social, enfim, com diversos olhares, junto com a família. Eu acho que a gente sempre tem que trazer a família junto, para ela fazer parte desse processo, e fazer a discussão do caso, né? Se a criança vai se beneficiar com a escola especial ou não, dentro daquilo que o município, né, e não o município como ente, mas assim, o território município oferece para aquela criança, né? Porque eu também fico um pouco intrigada com aquilo que na educação tem, assim como tem na saúde a ambulância, terapia, né? Os municípios têm a van que exporta os seus alunos da educação especial para outro centro, ou seja, ele é segregado duplamente, ele é segregado do ambiente da escola comum e é segregado do seu território. Então, nós precisamos conversar sobre isso também, né? Outra questão aqui talvez para a Ana ou para a Márcia, enfim, alguma legislação contra acompanhante pedagógico no espaço escolar estadual? Na rede estadual, nós temos o profissional de apoio, que é o monitor, que sim pode atender em sala de aula, quando necessário, os alunos, né? Então, essa questão é para todos, é rede privada, rede municipal e rede estadual. O que ocorre é que, às vezes, nós temos a falta deste profissional por questões que aqui não cabem ao caso, né? Mas de não ter o profissional à disposição. Mas sim, a rede estadual, tanto quanto as outras, tem o direito de ter o aluno, quando o aluno necessita, ter o profissional de apoio, que na rede estadual é o agente educacional 2, interação ao educando. Então, esse é o profissional que na rede estadual atende o aluno com deficiência quando necessário. Complementando a questão, nós temos, né, na legislação, tanto para a pessoa com deficiência quanto na legislação educacional, esta possibilidade, né, dos profissionais que poderão estar atuando, né, em conjunto em sala de aula, como é o caso, por exemplo, do professor do próprio EE. O estudante não precisa ser necessariamente atendido lá na sala de recursos multifuncional. O professor do EE também pode fazer esse atendimento em sala de aula, né, numa docência compartilhada, em atividades que possa, até para ir criando a autonomia que a gente deseja que todos criem. Ou então o profissional de apoio escolar, que é a nomenclatura que lá na Lei Brasileira de Inclusão a gente tem, né? A gente sabe que em função de algumas situações, né, da mantenedora, seja ela pública ou privada, por vezes não disponibilizado o profissional de apoio escolar naquele momento, outras pessoas são disponibilizadas. Aí a gente também tem que ver um outro item, né, gente, que é o que diz o regimento escolar das instituições.
Porque lá no regimento escolar das instituições de ensino, nós também temos um regramento sobre o acesso de pessoas, né, ao ambiente escolar, à convivência em sala de aula. Então, a gente também tem que ter esse olhar para o nosso regimento escolar, porque senão, daqui a pouco, quantas pessoas a gente pode ter dentro de uma sala de aula se cada um de nós entender que eu posso ter uma pessoa que possa acompanhar o meu filho por uma necessidade específica, seja ela temporária ou permanente, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Então, a legislação educacional e brasileira fala do acompanhamento de estudantes em sala de aula por professores ou pelo profissional de apoio escolar, e em alguns casos, né, de acordo com o que é necessário, dependendo do caso, inclusive da educação especial, que possa ter o acompanhamento, por exemplo, de um técnico de enfermagem, caso tenha algum procedimento a ser realizado, mas que normalmente tem um agendamento, tem um horário, enfim, tem essas questões pontuais, né? Mas os profissionais que podem estar na escola, inclusive em sala de aula, justamente para eliminar as barreiras de aprendizagem e desenvolvimento, né? Permitindo toda a convivência e o acesso a todas as questões oferecidas na escola, são professores e o profissional de apoio escolar. Essa é a informação legal que eu tenho para apresentar nesse momento. Exatamente, quando a escola, né, define que o aluno precisa do serviço de apoio escolar, né, que é uma das questões que estão postas aqui no chat, e a mantenedora não oferta, por N razões, uma delas é a falta de profissionais mesmo, né, infelizmente, a questão precisa ser judicializada, né, se há necessidade, se ninguém da escola possa fazer o serviço, porque não necessariamente tenha que ser o profissional de serviço escolar, de apoio escolar, pode ser outros profissionais dentro da escola que façam esse serviço, né, de alimentação, educação, locomoção e higiene. Mas, se ninguém tiver, né, e o aluno não pode ficar sem, porque isso é uma barreira para a sua inclusão escolar, né, vamos lançar mão dos instrumentos jurídicos que se tem e se buscar uma ordem judicial para que o gestor, então, da educação disponibilize esse profissional, né, é o que, infelizmente, às vezes a gente tem que buscar. Até eu, esse ano, já busquei um professor de AEE numa escola estadual que não tinha, e eu precisava, né, tinha essa indicação para o aluno, então, fomos buscar via judicial essa disponibilidade de professor de AEE. Tem uma outra questão aqui que se o monitor pode entrar em sala de aula, né? Pode e deve, mas vou deixar para a professora Ana. Sim, o monitor, quando necessário, quando o aluno necessita de organização no espaço, na sua classe, quando ele necessita para a questão de organização comportamental, sim, o monitor pode entrar, só que o monitor não pode fazer as vezes de professor. O professor da sala regular vai dar atividade e o monitor vai ajudar o aluno a fazer esta atividade. Então, não é o monitor responsável pela questão pedagógica do aluno. Ele é responsável por auxiliar este aluno, quando necessário, para segurar, para fazer, lendo a atividade, organizando. Mas quem faz a atividade é a professora da sala regular. Nas situações de que não precisa, de que o aluno só precisa para empurrar a cadeira até o banheiro, bom, na hora de ir ao banheiro, na hora do lanche, o monitor entra lá, pega o aluno com a cadeira e encaminha para os espaços. Mas quando necessita ficar ao lado, sim, ele está amparado para ficar dentro da sala de aula, sendo um monitor funcionário da escola, né, da rede. Tem mais uma questão aqui que é colocada, não como uma questão, mas assim, um problema mesmo, né, da demora do SUS em conceder os exames, enfim, por isso que a gente diz que não precisamos de laudo médico, né, professor do AIE, o professor regente de classe, a direção, o orientador, a escola tem essa possibilidade de saber e de incluir na educação especial, se verifica que é caso, nós não precisamos esperar que tenha uma autorização médica, porque a gente está dizendo justamente ao contrário, né, o laudo médico, o laudo do psicólogo, o laudo do fono, do terapeuta ocupacional, são muito bem-vindos como auxiliares no estudo do caso, para que o professor, então, possa
fazer a sua análise, seu parecer, mas não é necessário que tenha a ordem médica, né, como eu disse. E eu sempre digo, o profissional que mais atende a criança, o adolescente, o aluno, né, seja ele da educação especial ou não, é o professor. É o único profissional que está, no mínimo, 4 horas por dia, 5 dias por semana, olhando, trabalhando, verificando a evolução, as involuções de cada aluno, né? O psicólogo, às vezes, o terapeuta ocupacional, fono, às vezes, uma vez por semana, o médico, via de regra, nesses casos, uma vez por mês. Então, quem está todo dia olhando, vendo o que é preciso, o que o aluno precisa, é o professor. E a gente precisa, como disse a Ana, empoderar esse profissional, né, que muitas vezes está desprestigiado, desmotivado, mas ele é o especialista na área. Então, a gente precisa que as ações do professor em sala de aula sejam valorizadas, né? Eu acredito que é isso, tem umas questões depois conceituais que eu passo para a Márcia, mas fala, professora Ana. E essa avaliação pedagógica, a gente tem que deixar claro que esse parecer pedagógico que o professor vai fazer é para fins de escola. Então, a partir do momento em que eu faço a avaliação de um aluno e que eu identifico que ele tem uma possível deficiência intelectual, essa possível deficiência intelectual é para fins de escola. Então, esse meu parecer é para as questões escolares, não é um parecer que essa família vai buscar um BPC, que essa família vai buscar outras coisas. Isso é para as questões escolares. Então, pedagogicamente falando, identificou-se que esta criança possui um atraso na sua parte cognitiva que pode direcionar uma deficiência intelectual. Então, tem que ficar bem claro que a gente não está ali fazendo o parecer pedagógico, é para poder dar o acesso a ele à sala de recurso, às flexibilizações e ao todo o suporte necessário que ele tem direito, principalmente nas classes mais simples, que a gente sabe que dependem única e exclusivamente do SUS, e que essa demanda é muito demorada e a fila de espera é muito grande para esse tipo de atendimento, porque ele não é considerado primeira necessidade. Então, os pediatras, os neuros e tudo, eles dão prioridade a outras questões, né, referentes mais à saúde, à questão de vida mesmo, e essas questões de avaliações acabam ficando numa fila de espera que leva 2, 3 anos, às vezes. Então, o parecer pedagógico da professora da sala de recursos, ele está para amparar essa criança dentro da escola, que fique bem claro. É isso. Acho, doutora Marta, que a gente tem que estender esse tema, talvez fazer algo mais específico para TDAH, que eu vi que o pessoal tem uma série de dificuldades, assim, o que é público-alvo, né? Mas por que não está? Nós tivemos recentemente a publicação de uma lei. Enfim, são múltiplas as possibilidades e era claro que a gente não ia esgotar o tema, mas eu queria, então, agradecer imensamente, tanto a doutora Marta, que nos acolheu, quanto a doutora Simone, a professora Márcia, a professora Ana, nossa presidente do CED, a nossa professora da sala de recursos, foram brilhantes. Não era surpreendente, na verdade, porque a gente sabia disso, e como eu disse, desde o início dos tempos, essa questão da educação especial é muito desafiadora. Então, muito obrigada de coração. Eu gostaria que, então, cada uma fizesse as suas considerações finais. Vou começar para a doutora Simone, por favor, Simone. Obrigada mais uma vez, gratidão ao CEAF e ao CAL por nos dar esse espaço de falar desse tema tão caro para a educação, né? A gente viu pelas considerações aqui do chat, né, quantas pessoas têm dúvidas e quanto também tem para contribuir. Acho que gostaria que fosse esse um primeiro de muitos encontros que venham, né? A doutora Marta coloque ali nas pretensões do CEAF, que a gente continua disponível para falar sobre esse tema, quem sabe até com outras pessoas, enfim. Estou colocando aqui todas as questões, até para a gente discutir no futuro evento, mas eu quero dizer que na Constituição Federal, no artigo 205, quando fala do dever do Estado e da família e direito de todos à educação, a primeira finalidade da educação que a nossa Constituição coloca é o pleno desenvolvimento da pessoa, e é isso que a gente fala aqui. Então, nós precisamos olhar cada um dentro das suas possibilidades e respeitado o seu tempo. Às vezes, como disse a professora Ana,
ele não vai se alfabetizar, né? E nós não vamos deixá-lo eternamente na educação infantil, nem no bloco da alfabetização. Nós precisamos respeitar a trajetória dessa pessoa e cada conquista que ele vai tendo durante a sua trajetória. Eu acho que é para isso que a gente precisa muito, né, dessas parcerias que a gente faz, porque é um tema delicado, é um tema muito nebuloso, é desafiador para todos, não se tem a receita ainda, né, e a gente, é isso que se propõe no nosso trabalho, né, buscar sempre a concretização desse direito, né, que está na nossa Constituição, que está nas leis supranacionais, e que a gente precisa fazer essa força para que ela aconteça, né? Se nós nos acomodarmos, né, naquilo que parece mais confortável para todos, a gente nunca vai ter esse direito concretizado. Então, muito obrigada, professora Márcia, professora Ana, por ter aceito esse convite, pelas esclarecedoras colocações, né, trazendo luzes nesse tema, e, então, ao CAU e ao CEAF por esse espaço, e a todos que nos acompanharam nesse momento. Obrigada, então. Doutora Luciana, todas já fizeram as considerações finais? Querem mais alguma? Não, a nossa presidente ainda não, e nem a professora Ana, Marta. Vamos passando para... Eu vou pedir que vocês façam as considerações finais, e também já deixo um pedido para nossas duas facilitadoras, para nossas duas palestrantes, já que foram feitas provocações aqui ao CEAF, que após o evento, na tela vai aparecer um convite para uma sala de apoio, e eu convido que vocês quatro passem para essa sala, quem sabe para a gente combinar já o próximo evento, tá? Com a doutora Luciana aí, que eu acho que o tema realmente, além desse importantíssimo, né, como vocês vão fazer agora as considerações finais, e nós tivemos assim um número de acessos muito grande, né? Na primeira hora, nós tivemos mais de 600 acessos, e nós fizemos aqui evento diariamente, estamos vendo aqui o número de participações e de interesse. Certamente, se nós ficasse aqui até meio-dia, as perguntas continuariam surgindo. Então, convido que as senhoras façam as considerações finais. Já deixo o meu agradecimento aqui totalmente especial pela profundidade, pela forma carinhosa e didática que vocês vieram ao CEAF para fazer essas colocações. Realmente, assim, é muito interessante, né? E é muito instigante perceber o quanto precisa se falar sobre isso, e o quanto ainda há desconhecimento, o quanto ainda há falta de recursos, o quanto esse mundo é novo, não para as escolas, para os pais, para os alunos, mas também para a sociedade. Então, aqui eu já deixo para a doutora Luciana fazer o encerramento e passo a palavra para o encerramento final das nossas palestrantes. Obrigada, doutora Luciana, doutora Simone, doutora Marta, parceria da Ana sempre, e a todas e todas que nos acompanharam, né, e nos instigam e nos provocam, né, a aprofundar o tema e a detalhar ainda mais as questões, né? Então, a palavra que fica é gratidão, e dizer que o tema é complexo, sim, porque ele é humano, e nós somos complexos, né? E nós precisamos entender essa complexidade para que nós, professoras e professores em especial, estejamos sempre abertos para a construção de uma educação que seja efetivamente plural, democrática e transgressora, que, como diria a Mantoan, é a escola que é para todos. Então, essa é a mensagem, né, que eu quero deixar para esse momento, e dizer que tanto a professora Márcia quanto o Conselho Estadual de Educação seguem sempre à disposição para colaborar na formação dos profissionais, sejam da área da educação, mas também levarmos, né, as nossas questões pontuais da educação para os demais profissionais, e juntos nós podermos melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Muito obrigada. Toda a gratidão, presidente Márcia. Como eu disse já várias vezes, é uma companheira de primeira ordem, assim, muito bom ter a senhora aqui conosco. Professora Ana, por favor. Bom, gostaria de novamente agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz em poder falar sobre a inclusão, sobre a questão da educação especial, porque quem me conhece sabe o quanto eu gosto e o quanto
o trabalho com os alunos, eu gosto do chão ali, de trabalhar com os alunos, quanto isso é gratificante, cansativo, estressante, tudo mais gratificante. Então, eu estou muito feliz em poder divulgar esse trabalho, divulgar a questão da inclusão, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas possam se inteirar de tudo isso e aceitar de uma forma mais tranquila a questão de ter um coleguinha, de ter um filho do coleguinha com deficiência na escola, que isso é muito importante, essa aceitação real, não a obrigatória, não a que diz a lei, mas a aceitação da gente mesmo. Então, eu fico muito feliz em poder divulgar, me coloco à disposição, né, quando quiserem, espero que tenha sido esclarecedor, e mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana. Eu acho que hoje todos nós dançamos, né? Usando a situação que a senhora falou. Não só fomos convidados para a festa, como tentamos dançar e tentamos convidar todos para essa dança. Então, professora Ana, toda a gratidão também pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua paixão sobre o tema. Foi muito lindo. Muito obrigada mesmo. Simone, eu não sei, tu já tinha feito as suas considerações? Quer fazer mais alguma coisa, por favor? Não, é só a gente ver pelos comentários do chat a pertinência do assunto, a necessidade que se tem de falar sobre esse assunto, né? Do quanto a gente precisa ter a inclusão, né, como no plano concreto, mas ela é muito difícil, a gente tem que aceitar as nossas limitações também como pessoas, né, de ser difícil, porque é uma mudança de cultura, nós temos que mudar a nossa cultura, né, como a Ana disse, esse trabalho não é um trabalho assistencial, ele não é da gente aceitar porque a lei manda, ou porque é o que está no momento, não, a gente tem que mudar, virar essa página de segregação, de guetos, né, e fazer uma inclusão verdadeira, aquilo que é possível de se fazer com muita tranquilidade, né, aceitação dos limites que todos nós temos, né. Talvez a gente nos coloque em patamares diferentes quando nós temos limites, todos nós temos, e todos os alunos têm que ter um olhar diferenciado, né, mudar aquela educação do passado e olhar para frente para a educação do século XXI e os seus pilares. Então, era essa mensagem que eu tinha para passar, e fico muito feliz que a gente tenha conseguido nessa manhã atingir os nossos objetivos, né. Muito obrigada. Faço um convite a todos e todas para estarem conosco também amanhã. Hoje é o Dia do Consumidor e, afinal, somos todos consumidores. E amanhã nós vamos discutir aqui os desafios da efetividade da defesa do consumidor, com o Edson Vitorelli Diniz de Lima, um procurador da República de São Paulo, e o nosso Centro de Apoio e Defesa do Consumidor e da Ordem Urbanística. Também um assunto muito pujante que afeta a todos nós e a sociedade. Convidamos a todos para estar conosco e convido nossas gratas, queridas participantes para ir conosco para a sala de apoio. Até amanhã às 2 horas da tarde. Espero todos vocês.